Queridos amigos e irmãos, como é que vocês vão? Tudo bem? Tudo na paz do Senhor? O título da mensagem hoje é Tracoma, a doença do cego Bartimeu. Jesus Cristo tinha estado na cidade de Jericó e quando ele saiu com seus discípulos, vinha uma grande multidão. Existia um cego Bartimeu, era filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho mendigando. Era muito comum naquela época na Palestina uma doença chamada tracoma. O tracoma é uma doença causada por uma bactéria altamente contagiosa chamada Chlamydia trachomatis. E essa bactéria ela causa um processo inflamatório agudo e com o passar do tempo ela vai se cronificando e causa lesões sérias na conjuntiva, na córnea, na face interna das pálpebras, nos cílios. E o resultado é que vai havendo a formação de uma fibrose que com o passar do tempo, sem tratamento, ela poderá levar à cegueira. E essa doença era muito comum lá na Palestina, onde morava o cego Bartimeu. E quando aquele cego, como ele era um pedinte, dizem os estudiosos que o governo cedia para ele uma capa para se proteger do sol durante o dia, porque não existia sombrinha, guarda-sol naquela época, e durante a noite era um frio tremendo. Era 40 graus ao meio-dia e de noite um frio abaixo, talvez até de zero. Então ele tinha aquela capa que o identificava como um deficiente físico e também como um mendigo. E certo dia, Bartimeu percebeu, ele ouviu um ruído diferente do que ele estava acostumado a ouvir todos os dias. Poucas pessoas se movimentando, mas naquele dia era um movimento de muitas pessoas, era uma multidão. E ele começou a perguntar o que é que está acontecendo diferente aí. E disseram para eles, é Jesus de Nazaré. Aí ele perguntou, Jesus de Nazaré? Então aquele deficiente visual, ele era da descendência de Abraão, e ele começou a perceber no seu espírito que Jesus de Nazaré era o Messias, era o Salvador. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele disse Jesus, filho de Davi, era mais uma prova que ele estava reconhecendo Jesus como o Messias que viria da descendência de Davi. E sabe foi o que aconteceu? Aquela multidão, algumas pessoas passavam e diziam, cala a boca. Mas ele era um homem determinado. Ele tinha certeza que era Jesus de Nazaré que estava passando, o Messias, o Salvador, tanto anunciado pelos profetas. E ele não ia perder aquela oportunidade de jeito nenhum. Aí foi que ele começou a gritar cada vez mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nessa ocasião, Jesus ia passando mais próximo e ouviu o pedido daquele homem, daquele deficiente. Ele mandou 2 discípulos irem buscar aquele deficiente físico. E eles foram lá, se aproximaram de Bartimeu e disseram para ele, tem de bom ânimo, o mestre quer vê-lo. E aquele homem, na mesma hora, ele pegou a sua capa e jogou longe, à beira da estrada. Sabe qual é o significado disso? Ele estava dizendo para todas as pessoas que estavam passando ali que ele seria curado da cegueira e ele não iria mais precisar mendigar
e, portanto, ele não precisaria mais daquela capa. Você que está me ouvindo, preste bem atenção. Se você precisa receber uma cura, a palavra de Deus diz que nós recebemos pela fé. Quando Jesus Cristo curou a mulher do fluxo de sangue, ele disse: filha, a tua fé te salvou. Jesus não disse: filha, a minha fé te salvou. Então, se você que está nos ouvindo agora está doente e crê que o nome de Jesus está acima de todo nome, você tem que exercitar essa fé no nome de Jesus. E é a sua fé em contato com o poder de Deus, o poder de Jesus para curar, que você vai receber a cura. E aquele homem disse, através de uma ação correspondente, ele falou quando ele jogou a sua capa. E aquilo serviu para Deus, para Jesus Cristo entender que aquele homem realmente ele ia ser curado. Nós precisamos demonstrar para Deus uma ação correspondente. E ele jogou a sua capa, deu um salto e foi em direção ao Senhor Jesus Cristo. Chegando lá, o mestre simplesmente perguntou: o que é que você quer? Tem muitas pessoas que estão querendo alguma coisa de Jesus Cristo. Na segunda-feira é uma coisa, na terça é outra, no sábado é outra, no domingo. Você tem que ser específico. Jesus Cristo perguntou àquele cego: o que é que você quer? Ele poderia ter dito, repare bem, Senhor, se ele não tivesse a certeza que Jesus Cristo era o Messias, e se ele não colocasse as coisas espirituais acima das materiais, ele poderia ter dito: Senhor, eu queria pelo menos uns 15 dias de férias. Se o Senhor pudesse falar com Judas aí para dar uma ajudazinha de 15 dias, para eu ficar descansando. Mas ele foi objetivo, ele sabia o que é que ele queria. Nós precisamos saber o que é que nós queremos de Deus. Nós não podemos todo dia estar mudando. Ele disse: Senhor, que eu volte a ver. Quando ele disse que eu volte a ver, nós podemos inferir que ele não foi cego de nascença. Ele provavelmente contaminou-se, que era uma doença muito comum lá na Palestina, o tracoma, produzida pelaquela clamídia trachomatis, e era uma doença altamente infecciosa. E depois, Paulo, em algumas suas cartas, falam sobre uma cidade onde ele estava, a hora não me lembro qual era, se era Éfeso ou se era outra, em que era conhecida mundialmente por fabricar um colírio que combatia justamente essa doença chamada tracoma, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. E aquele homem respondeu: Senhor, que eu volte a ver. E o Senhor disse para ele na mesma hora: vai ser feito aquilo que você pediu. Ele pediu para ser curado da cegueira. E imediatamente ele voltou a ver. E ele, demonstrando aquilo que fez, aquela ação correspondente de fé, ao dar um pulo rapidamente e jogar sua capa, sabe o que ele fez? Ele saiu seguindo a multidão, acompanhando o Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo agora, através desse vídeo, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Eu não sei, mas Jesus sabe. Jesus é a única pessoa que pode colocar você naquela posição que você está necessitando. O Senhor Jesus Cristo veio buscar e salvar os perdidos, Ele veio curar os enfermos, Ele veio libertar os enfermos, Ele veio dar proteção aos enfermos, provisão e proteção. Um grande abraço aos nossos amigos, espectadores desse vídeo. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Esse vídeo poderá ser
assistido também pelo site, mas também pelo YouTube. E um grande abraço a todos nossos amigos e queridos irmãos, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus.